A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para orar pela sua vida e entregar uma mensagem da parte do Senhor para você. Hoje, dia 19 de junho de 2025. E nós, irmãos, nós vamos orar daqui a pouco, mas antes eu queria deixar uma palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, irmão, se encontra no livro de Mateus, capítulo 26. Versículo 41. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, essas as palavras do nosso Senhor Jesus, que ele disse aos discípulos. Jesus, um pouco antes dele ser preso, ele vai para um lugar isolado e leva os discípulos com ele. E pede os discípulos para estar orando com ele, para poder estar buscando a Deus junto com ele, junto com Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele estava prestes a ser preso e ele sabia disso. Então ele pediu aos seus discípulos para que orasse junto com eles. Mas, irmãos, os discípulos, eles estavam muito cansados. O cansaço tinha atingido os discípulos e eles acabaram dormindo. E Jesus, ele vai até os seus discípulos e fala: vocês não podem orar pelo menos uma hora comigo? Vigiem e orem, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Irmãos, sabe o que é interessante quando Jesus ele fala sobre vigiar e orar? Ele fala, irmãos, para que nós venhamos vigiar primeiro. Irmãos, é necessário que nós venhamos vigiar. A oração ela é importantíssima, sim. Ela é muito importante, a oração. Todos os dias, irmãos, nós temos que orar. Não somente todos os dias, a todo momento, a todo instante. Não somente, irmãos, quando nós estamos na igreja ou quando nós separamos o tempo para dobrar os nossos joelhos e orar, não. A todo momento, a todo instante. Nós devemos buscar a Deus em oração. Por mais que você esteja trabalhando, irmãos, mas em pensamento você está orando. Ou até mesmo com os seus lábios você está professando uma oração. Ou seja, é importante a todo momento nós estarmos conectados com Deus. E a oração, irmãos, ela é muito importante. Mas, irmãos, nada de adianta nós orarmos muito se nós não vigiarmos. Nós temos que manter a vigilância em dia, irmãos. Porque você pode até orar muito. Você pode até buscar muita presença de Deus. Ser uma pessoa que passa horas orando. Mas, irmãos, nada de adianta você orar muito e não manter a vigilância em dia. Porque, irmãos, a oração, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, a oração é como se fosse um copo cheio de água. Quando você ora, você enche esse copo. Suponhamos, irmãos, que você é um copo. E quando você ora, você enche esse copo de água. Mas, irmãos, o que vai manter esse copo cheio é a vigilância. Se você não vigia, é como se você estivesse fazendo um furo nesse copo. E quando, irmãos, você faz um furo nesse copo, toda aquela água que está dentro daquele copo, ela começa a vazar. Ou seja, o copo ele está cheio. Mas o que mantém, irmãos, o copo cheio é a vigilância. Porque se a vigilância, irmãos, ela não estiver em dia, é como se você furasse aquele copo e toda aquela água que está dentro daquele recipiente, ela agora começa a vazar, até se esvaziar. Então, irmãos, a vigilância, ela que vai manter o nosso copo cheio, digamos assim. A vigilância é o que vai manter a nossa oração fortalecida. Porque, irmãos, não adianta você orar e ficar horas orando. Aí, quando você termina de orar, você não vigia. Você começa a deixar pensamentos entrar na sua mente. Você começa a olhar coisas que você não deveria olhar. Você começa
a dar espaço para certas pessoas entrar na sua vida, pessoas inapropriadas, lugares inapropriados. Você sabe que você não deveria estar em um lugar, mas você está lá. Ou seja, você não está vigiando. Em vez de você ignorar certas coisas, você acaba vendo. E, irmãos, isso já aconteceu comigo uma vez. Eu lembro, irmãos, que eu orava bastante, orava muito, 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 pedia a Deus para me fortalecer, pedia a Deus para me afastar dos caminhos errados. Mas, irmãos, parecia que a minha oração ela não passava do teto. Parecia que a minha oração ela não tinha resultado, ela não tinha efeito. Por mais que eu orava, por mais que eu pedia, por mais que eu clamava, parece que a minha oração não estava adiantando de nada. E eu fiquei perguntando, fiquei me indagando, e indagando a Deus, perguntando a Deus, por que a minha oração não está fazendo efeito? Por que mesmo eu orando, Deus ele não me ajuda? E foi aí, irmãos, que Deus me revelou que a minha vigilância estava em falta. Eu não estava vigilante. Eu não estava vigiando as coisas que aconteciam ao meu redor. Eu terminava de orar. E quando eu terminava de orar, eu não ignorava as coisas que eu deveria ignorar. Porque é assim, irmãos, tem coisas que nós devemos ignorar. Seja pessoas, situações, seja ambientes, seja perfis no Instagram, nas suas redes sociais, seja páginas, ou seja, irmãos, nós devemos vigiar os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque muitas das vezes, irmãos, nós acabamos orando muito, mas a vigilância está em falta. É como eu falei com vocês, aquele exemplo do copo. Quando você para de vigiar, quando você deixa algumas situações acontecerem na sua vida por falta de vigilância, é como se você fizesse um furo no copo e toda aquela água ela começasse a escorrer. Então, irmãos, eu vou orar aqui nesta manhã para que Deus ele venha restaurar em nós a vigilância, para que Deus ele venha nos ajudar a continuar vigilantes, para que Deus ele venha segurar nas nossas mãos e não deixar com que nós venhamos parar de vigiar. Porque a vigilância, irmãos, é o que vai nos manter de pé. A oração nos fortalece e a vigilância faz com que nós continuamos de pé. Então nós vamos orar aqui neste momento para que Deus ele venha nos ajudar, nos fortalecer. Para que o inimigo não venha achar espaço, irmãos, para nos derrubar, para nos fazer cair. Amém, irmãos? Vamos orar nessa manhã? Senhor meu Deus e eterno Pai, aqui, Deus, neste momento, eu te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, pelas minhas transgressões e as minhas iniquidades. Eu entrego, Senhor, a vida deste ouvinte, eu entrego a vida desse irmão, dessa irmã, que está aqui conosco, ó Pai, orando. E, Pai, o Senhor falou conosco acerca da vigilância e da oração. Nós sabemos, ó Pai, que nós devemos vigiar e orar. São coisas, ó Deus, fundamentais para que nós venhamos continuar de pé, para que nós venhamos continuar firme na Tua presença. Então eu te peço, Senhor, neste exato momento, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos ajudar a vigiar, Pai, cada vez mais, os nossos olhos, a nossa mente, que nós não venhamos deixar de maneira alguma, Senhor, pensamentos entrarem na nossa mente. Porque, Senhor, o inimigo, ele trabalha na mente. O inimigo, ele vai lançando pensamentos na nossa mente. Ele vai lançando setas, ó Pai, dardos inflamados. Ele quer, de qualquer forma, ó Pai, nos derrubar, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha blindar a nossa mente, para que nenhum pensamento corrupto, para que nenhum pensamento egocêntrico, egoísta, vaidoso, para que nenhum pensamento promíscuo, nenhum pensamento, ó Pai, de mágoa, de rancor, nenhum pensamento, ó Pai, de adultério, pensamento, Senhor, de fornicação, que o inimigo ele quer lançar na nossa mente. Ele quer fazer isso, ó Deus, para que nós venhamos pensar no pecado. E nós sabemos, Senhor, que quanto mais a gente pensa no pecado, mais fácil de cometer ele,
nós ficamos. Quanto mais a gente pensa em algo, ó Pai, mais perto de cometer esse algo a gente está. Porque aquilo fica remoendo na nossa mente, aquilo fica passando na nossa mente. E uma hora ou outra, ó Deus, a gente acaba cometendo. É assim, ó Deus, que o pecado é cometido. A gente vai pensando nele, a gente vai arquitetando ele e a gente acaba cometendo ele. O pecado, ele não surge do dia para a noite, ó Deus. Ele primeiro passa pela nossa mente, ele é projetado na nossa mente. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha nos proteger. Blinda a nossa mente, coloca anjos armados, preparados para nos proteger. Anjos, ó Pai, para blindar a nossa mente. Que a nossa mente, Senhor, venha ser fonte de vida. Que os nossos pensamentos venham ser pensamentos de paz e não de morte. Porque esses pensamentos que o Senhor tem para nós, pensamentos de paz e não de morte. Então nos ajuda, ó Deus, a ter os pensamentos do Senhor. Que todos os pensamentos corruptos que o inimigo tenta lançar na nossa mente, que nós venhamos, ó Pai, ignorá-los, que nós venhamos repreendê-los. Que nós venhamos, ó Pai, expulsar esses pensamentos da nossa mente em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, blinda, Senhor Jesus, também, ó Pai, os nossos lábios. Que nossos lábios, ó Pai, eles não venham falar nada que é mentiroso. Que nossos lábios não venham, ó Pai, ser lábios para afrontar o nosso irmão, para acusar o nosso irmão, não. Porque, ó Pai, quem acusa é o inimigo. Ó Pai, que nós não venhamos, ó Pai, julgar ninguém, porque quem julga, ó Pai, somente é o Senhor. É só o Senhor, ó Pai, que tem o poder de julgar, porque o Senhor é juiz. E quem tem o poder de julgar, ó Pai, é somente o juiz. Nós não temos esse poder. Então nos ajude, Senhor, a de maneira alguma, Senhor, julgar ninguém, a de maneira alguma falar mal do nosso irmão. Pelo contrário, ó Deus, que as nossas palavras venham a ser palavras doces, palavras para abençoar, palavras para edificar, para consolar. Que nós venhamos, ó Pai, estender a nossa mão para o nosso irmão. Nos ajude, ó Deus, a vigiar a nossa língua, a vigiar, ó Pai, as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca. Blinda, Senhor Jesus, também os nossos olhos. Que os nossos olhos, ó Deus, que eles não venham ver o mal, que eles não venham desejar o mal, Deus. Porque a cobiça, Senhor, ela começa primeiramente pelos olhos. A gente vê algo e a gente deseja algo. Ou seja, primeiro a gente vê para depois cobiçar. Mas eu te peço que o Senhor venha blindar os nossos olhos, ó Deus. Que nós venhamos passar longe de coisas erradas. Para que nós não venhamos desejar. Para que nós não venhamos cobiçar. Nada aquilo que é ruim. Nada aquilo que desagrada ao Senhor. Eu entrego, Senhor, a minha vida, a vida do nosso irmão, a vida deste ouvinte. Blinda, Senhor, a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca de falar coisas erradas e os nossos ouvidos de receber informações ruins. Que nós venhamos, ó Pai, também ficar longe de pessoas que falam calúnia, que falam mentira. Que a gente venha ficar longe de pessoas que fofocam, pessoas que só falam da vida do próximo, ó Deus. Não, nos ajude, blinda os nossos ouvidos, para que nós não venhamos escutar o mal. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos ajude a ficar vigilante. Essa é a minha oração que eu te peço e desde já te agradeço, crendo que o Senhor vai nos blindar, vai nos proteger. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego tudo e todos em tuas mãos, ó Pai. E desde já te agradeço. Amém, amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei amanhã de volta, às 7 horas da manhã, para deixar uma mensagem do Senhor para a sua vida e para estar orando por você. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.